Bom dia, Shalom, graça e paz a todos. Shavuot Tov, uma semana muito abençoada para cada um de vocês. E vamos iniciando mais uma semana dentro desse ciclo dos nossos 3 ciclos de 7, proclamando e profetizando o milagre do Senhor na vida de cada um de nós. Amém? Eu quero pedir você que compartilhe já essa live, já aperta aí nesse aviãozinho. Amanda, bom dia. Deus abençoe vocês. Vai compartilhando com mais 1, 2, 3, aperta aí nesse coraçãozinho, que a plataforma vai avisando que nós estamos já ao vivo. Amém? Pai, eu quero te louvar e te agradecer por essa semana que está começando, por esse dia. Esse é o dia que o Senhor fez, um dia para nos alegrarmos na tua presença. Eu sei, Senhor, que a tua mão tem estado sobre o teu povo, sobre cada um de nós, e que tu nos direcione de uma forma sobrenatural nesses dias, para que nós em tudo possamos, ó Deus, estar guardados, firmados, fortalecidos na força do teu poder e no renovo do teu Espírito Santo. Eu quero pedir a tua bênção, meu Pai, sobre a vida de cada um dos meus irmãos, sobre a minha nação, sobre Israel, sobre minha família, minha vida, em nome do Senhor Jesus, que venha o teu renovo sobre nós, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus. E ontem nós começamos uma nova série de mensagens sobre fé, usando como símbolos e como modelos alguns homens, alguns modelos bíblicos de pessoas que foram transformadas pelo poder da fé e que se tornaram um modelo para nós, que nós temos ali no livro de Hebreus, no capítulo 11, a galeria dos heróis da fé. E essa semana nós vamos falar um pouquinho sobre Isaac, o poder da fé para superar as adversidades, sobre Jacó, o poder da fé para mudar pelo poder da fé. Nós queremos falar sobre José, o poder da fé para perdoar, sobre Moisés, a perseverança, o poder da fé que levou ele a perseverar. Moisés morreu com 120 anos, com os olhos, a Bíblia diz que ele tinha visão ainda. O homem estava firme. Poder da fé para reconstruir, usando a vida de Neemias. E hoje nós queremos falar sobre esse poder da fé transformador na vida de um homem que resolveu testemunhar, Daniel. Daniel é um modelo de um testemunho pelo poder da fé. Então, essa vida de Daniel, um jovem, na verdade, quando ele foi levado para a Babilônia, ele ainda era um adolescente, mas que havia nele um espírito de excelência, havia nele algo diferente de todos da sua geração. Em Daniel capítulo 1, versículo 8, a palavra do Senhor diz: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Ele decidiu. Percebe que a fé é uma decisão. A fé é uma decisão. Para andarmos de uma forma excelente, tem que haver uma decisão pronta em nossos corações. Isso não tem nada a ver com a idade, isso não tem nada a ver com as circunstâncias, isso tem a ver com o caráter, isso tem a ver com as características de Deus dentro de nossas vidas, pela formação do Espírito. Então Daniel, apesar de muito novo, juntamente com uma geração de 3 amigos, que a Bíblia relata a partir do capítulo 3 e 4, que eles foram lançados nas fornalhas ardentes de Babilônia, pelo testemunho, eles permaneceram, porque havia neles um espírito de mais excelência. Sadraque, Mesaque e Abednego, juntamente com Daniel, Ananias, Azarias e Misaías, era o nome hebraico desses homens, e eles permaneceram. E quando você permanece, você realmente atrai 2 coisas importantes.
primeiro você atrai os céus para a sua vida. Aquele que tem um testemunho de fé, ele atrai o céu. Segundo, a fúria do inferno. Então, veja, o testemunho de um homem e de uma mulher de Deus incomoda os principados e potestades que estão ao redor. Na verdade, quando você se posiciona como um homem, como uma mulher de Deus, com um testemunho mais excelente, com uma vida realmente colocada no Senhor, incomoda as trevas, porque onde a luz chega, as trevas verdadeiramente precisam bater em retirada. Então, são duas coisas que um homem e uma mulher com esse espírito excelente, com essa transformação da vida pelo poder da fé, com esse poder de trazer um testemunho que impacta, um testemunho que muda, um testemunho que transforma, realmente vai levantar uma guerra, vai levantar todo nível de barreira. Mas é aí, nessa batalha, que começa o grande testemunho, que começa a grande manifestação da glória de Deus na vida de um homem e de uma mulher que tem esse caráter de testemunhar pelo poder da fé. Anote a nossa palavra rema de hoje. Testemunhar pelo poder da fé é crer que Deus nos livrará de qualquer situação. É crer que Deus nos livrará de qualquer situação e que o seu testemunho terá o poder de mudar uma geração. O seu testemunho terá o poder de mudar uma geração. Então imagine o seguinte, testemunhar. E esse testemunhar é vida. É vida. É vida de Deus. A sua vida. Deus fluindo em você. Cristo vivendo em você. Mais do que você vivendo em Cristo, é Cristo vivendo em você. É Ele vivendo em você. Ele vivendo em você vai lhe trazer esse poder de testemunhar. E testemunhar pelo poder da fé, é crer que Deus nos livrará em qualquer situação. É crer que seja qual for a situação, Deus nos livrará. E que o seu testemunho terá o poder de mudar toda uma geração ao seu redor. Terá o poder de mudar toda uma geração. Olha que coisa impactante. O poder transformador da fé, ele não só muda a minha vida, como impacta aqueles que estão ao meu redor. O poder transformador da fé, que leva um homem e uma mulher a manifestar Cristo, a manifestar a glória de Deus aonde ele estiver, independente do ambiente onde ele vive. Porque o que transforma a sua vida é o caráter plantado dentro de você e não o ambiente onde você está. Porque pessoas que se deixam levar por tudo que os ambientes influenciam é porque não tem uma formação do caráter de Cristo dentro de si. É porque ainda aquele fundamento que é Jesus não chegou lá no fundo, na rocha do Espírito da sua vida, para que seja construída uma casa para Deus na sua própria vida. Então, quando nós trazemos o testemunho, como Jesus disse, aqueles que ouvem as minhas palavras e colocam elas em prática, ou seja, aqueles que pegam o meu testemunho, cavam, arrancam as raízes da iniquidade e plantam esse fundamento, plantam esse alicerce que é Cristo, lá no fundamento do Espírito, onde Cristo já está, onde Cristo já nasceu na minha vida, no meu espírito, e a partir dali, junto com o Senhor, eu começo a construir uma casa para Ele, e casa é testemunho, casa é testemunho. Quando alguém olha de fora uma casa, já vê, já começa a admirar ou não admirar. Casa é testemunho. Então, quando alguém olha uma casa de fora, ele tem uma impressão do que é essa casa. Por quê? Porque ela dá um testemunho, ela dá uma visibilidade. Assim é a vida do homem e da mulher de Deus, quando tem dentro do seu coração os mesmos propósitos que houve no coração de Daniel. Então, Daniel hoje é o nosso modelo. Hoje o nosso modelo para essa ministração é Daniel, esse homem que o próprio nome diz, Deus é o meu juiz, o Senhor é o meu juiz. E aquele que testemunha pelo poder da fé, ele não só ele tem certeza de que Deus o livrará em qualquer situação, como ele também
impacta, muda uma geração através do seu testemunho. Mas para que nós possamos ter essa característica, algumas coisas você precisa guardar no seu coração. Primeiro, você precisa ter um espírito excelente no meio da sua geração. Olha o que diz Daniel 6,3. Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava colocar à frente do governo de todo o império. Então, um espírito de excelência. Havia nele um espírito diferente. Esse espírito diferente, ele é muito mais do que habilidades. Esse espírito de excelência está falando da minha essência. É muito mais, eu posso ser extremamente habilidoso em tudo aquilo que eu faço, mas o meu testemunho não é um testemunho de mudança, de transformação. Então, há que existir em nós esse espírito de excelência. E o espírito da excelência, ele vem pela vida do espírito em nós. A Bíblia diz, andai no espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Andai no espírito. Quando nós tomamos essa decisão de andar no espírito. Por quê? Porque andar no espírito manifesta o fruto, muito mais do que os dons, manifesta o fruto. E o fruto do espírito é a característica de Cristo, é o testemunho de Cristo. Os dons do Espírito é o poder de Cristo atuando para abençoar vidas. Mas o fruto do Espírito é o caráter de Cristo se manifestando para mostrar Cristo, para mostrar Ele. Então veja, é esse Espírito, porque quando você começa a se tornar uma pessoa que todo o ambiente que você vive, você absorve o que o ambiente lhe dá, é porque você não é sal, é porque você não é luz. E a Bíblia diz que esta é a característica nossa. O meu testemunho e o seu testemunho precisa ser sal. Se você colocar sal em qualquer alimento, ele marca. É impossível você colocar um pouco de sal e o sal não mudar o sabor de tudo. E eu quero hoje falar para você que pelo poder transformador da fé, você será um diferencial aonde você estiver. E creia, Deus vai lhe livrar em qualquer situação, mas muito mais do que isso, você será um impactador, uma impactadora do ambiente, das gerações que estão ao seu lado. Pode tudo começar com uma crítica, pode tudo começar com uma perseguição, pode tudo começar com qualquer situação que você até não gosta. Daniel foi perseguido, Daniel foi humilhado, Daniel foi jogado na cova dos leões só pelo seu testemunho. Mas o resultado disso tudo foi transformação. E essa transformação foi tão grande que Daniel se tornou no chefe de todos os magos, de todos os sábios de Babilônia, de tal maneira que ele deixou uma geração de discípulos ali em Babilônia. E foram esses filhos desses discípulos que, quando Jesus nasceu, vieram lá de Babilônia, seguindo todo o ensinamento de Daniel, porque viram os sinais nos céus, sinais que nem os sacerdotes em Jerusalém viram, sinais que nem os levitas em Jerusalém viram, de que o Rei dos Reis havia nascido. E eles disseram, nós vimos, o céu falou conosco. Quem ensinou esta geração de pagãos a ler os céus? Um homem que testemunhou, porque creu em todo momento que Deus era poderoso para livrá-lo, mas também ele creu que o seu testemunho era poderoso para fazer o maior milagre, que não era só o seu livramento, mas transformação de vidas que estavam muito mais presas do que a dele. E eu quero hoje profetizar sobre você. A sua vida será um instrumento de testemunho e Deus vai lhe livrar. Guarde isso. Deus vai lhe livrar se você se manteve debaixo da cobertura de Jeová Tsedeknu, o Deus da justiça. Não importa os levantes que você esteja enfrentando onde você vive, onde você trabalha, na sua família, as críticas. Por quê? Porque toda vez que a luz brilha em meio às trevas, incomoda quem estava no escuro. Toda vez que o sal chega e ele muda o sabor, incomoda quem estava vivendo uma vida insossa, sem sabor, sem expressão, onde tudo era contaminado. É uma tristeza a gente ver crente que ele está num ambiente, ele é uma pessoa, ele está no outro ambiente, ele é outra pessoa, ele está no outro ambiente, uma hora ele é um crente, outra hora ele é mundano, outra hora ele está ao sabor do lugar. Mas que coisa tremenda quando um homem e uma mulher de Deus, ele tem um testemunho tão forte, tão impactante, que ele chega a incomodar, que ele chega
a mexer com o ambiente. E o final disso tudo é uma transformação de vidas. E essa transformação de vidas é que faz com que a nossa vida se torne relevante nesse mundo. Então, desculpa, o poder transformador da fé gera um testemunho que muda a minha vida, me garante que em tudo Deus vai me dar vitória. Daniel não tinha medo, porque ele sabia que a vida dele estava nas mãos do Senhor. Ele foi levado muito jovem escravo. Ele foi levado muito adolescente, mas ele tomou no coração uma decisão. Eu não vou me contaminar. Olha que interessante. Decisão. Decisão. Eu não vou me contaminar. Então, quais são as desculpas que uma pessoa que não está fundamentada, que Cristo não vive nele, usa para se contaminar? Quais são as desculpas que você já usou para dizer, mas eu vivo num ambiente assim, assim, assim e tal? Porque não tem nada a ver com o que está fora, tem a ver com o que está dentro. O problema é que Cristo ainda não está, o testemunho de Cristo ainda não está lá na base sólida, onde Cristo nasceu na sua vida, no seu espírito, para que a partir dali construa juntamente com você uma nova casa para Ele, uma casa para Deus. Alguém que manifeste, que alguém olhe e fale, essa casa tem dono, essa vida tem dono, essa vida tem dono. Porque isso tudo é decisão. E suas decisões não serão aplaudidas, guarda isso. Suas decisões com Cristo, inicialmente, não serão aplaudidas. Inicialmente, elas serão perseguidas. Inicialmente, elas serão criticadas. Por quê? Porque você é um ponto fora da reta. Você vira um ponto fora da reta. Um Daniel incomodou toda uma geração de gente corrupta. Armaram para ele ser jogado na cova dos leões. Mas no fim disso tudo, o testemunho dele não só trouxe livramento, como transformação para toda uma geração. Segundo, você precisa permanecer íntegro, mesmo onde haja corrupção. Integridade é inteireza. A Bíblia diz no versículo 5, finalmente esses homens disseram, jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Esse homem é íntegro, ele é inteiro, essa mulher é inteira, nada, nenhuma proposta, a gente nunca vê essa pessoa se deixando levar. Olha que coisa tremenda, de repente, o motivo de falar mal de você seja que você é íntegro, o motivo de falar mal de você seja que você não tem um coração dividido, mas que você é inteiro e inteira naquilo que você prega, naquilo que você acredita, no Deus que você crê. Coisa mais linda, queridos. Por quê? Porque esse testemunho, ele não tem a ver com coisas que estão por fora, esforços demais. Não, é decisão e renúncia. Decisão e renúncia. Então, quando eu decido plantar esse testemunho de Cristo na rocha do meu espírito, onde Cristo já está, para que a minha alma, meu corpo, meu ser se transforme numa casa para Ele, eu estou construindo, eu sou como Neemias, quando aqueles homens vieram conversar com ele disse, eu tenho uma grande obra para fazer, eu não posso parar. Não dá para eu me distrair, não dá para eu me distrair porque já vai alta a noite. E o dia já está chegando, vai alta a noite, e eu preciso terminar esta obra, eu não posso me distrair, eu não posso me perder tempo, eu não posso, porque tem algo que eu preciso construir com o meu Senhor, eu preciso construir com Ele na minha vida, eu preciso construir casa para Ele, para que essa casa possa crescer juntamente com os meus irmãos, através do meu testemunho e se transforme num santuário para Ele e que esse santuário se torne uma cidade para Ele. Eu preciso estar envolvido nesse projeto, porque eu sei que o poder transformador da fé, ele além de me proteger, ele influencia e impacta gerações. Por isso, se tornar íntegro, não dividido, não. Há uma palavra chamada esquizofrenia. Esquizofrenia é mente dividida. Muitos crentes são verdadeiros esquizofrênicos. Vivem com a mente dividida. Uma hora estão na igreja efusivamente fazendo a obra.
Quando estão no mundo, é outra coisa. Ou seja, e uma vida dividida, que vive pior do que se fosse mundano, porque vive debaixo de acusações, vive debaixo de frustrações, vive debaixo de um monte de confusões, por causa dessa falta de inteireza. Em nome de Jesus, que o testemunho de Daniel seja uma inspiração para cada um de nós, porque não tem idade, não tem circunstância, tem decisão. Guarde isso, decisão. Decisão vai muito além. Decisão é algo que está aqui dentro. Eu quero ser inteiro para o meu Deus, porque Ele, para me salvar, foi inteiro. Jesus não se ofereceu pela metade. Jesus não fez a obra pela metade. Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele subiu aos céus, Ele mandou o Espírito Santo, Ele mandou a sua palavra, Ele trabalha na minha vida, Ele intercede por mim, Ele é o cordeiro que resolveu o problema do meu pecado, mas Ele é o leão da tribo de Judá que resolve o meu problema com o diabo, porque tem um diabo perturbando a vida de cada um de nós a todo dia, a todo momento. Sabe, nesse lugar que você trabalha, não são pessoas que estão te perturbando, é um diabo que está por trás delas. Não é o teu chefe que está te perseguindo, é um diabo que está por trás dele. Sabe, nessa casa que você está vivendo momentos difíceis por conta do seu testemunho, tem um diabo por trás disso tudo. Mas eu quero lhe dar uma palavra: aquele que fez a obra por você, fez completa. Ele é o cordeiro e o leão. Ele é o cordeiro e o leão. E a sua guerra não é contra essas pessoas. Sua guerra não é contra os seus parentes, contra os seus amigos, com aqueles que trabalham. É contra o diabo. E o Senhor, Ele já foi inteiro. Então seja inteiro para Ele. Porque o seu testemunho não só lhe protegerá, como vai transformar a vida de muita gente. Terceiro, você precisa se manter fiel. Veja, inteireza, fidelidade e espírito excelente. Puxa vida, fidelidade, ainda que sofra perseguição. E a Bíblia diz, assim, os supervisores, de comum acordo, foram falar ao rei Dario, e eles trouxeram ali todo um decreto para o rei, para quê? Para que Daniel não pudesse orar. Porque ele falou, durante tantos dias, se alguém orar, está lá no capítulo 6, de 6 a 9, que não seja para o rei. E o rei, debaixo dessa bajulação, assinou um decreto sem nem perceber a trama que estava por trás. E mesmo Daniel sabendo daquela lei, daqueles riscos, sabe o que Daniel poderia fazer? Daqui 30 dias, Senhor, eu volto a orar. Daqui 30 dias, Senhor, se eu paro, porque agora está difícil, se eu orar agora, eles vão me matar. Ou então eu vou fechar a janela para ninguém ver que eu estou orando. Daqui 30 dias eu abro a janela de novo. Não. Daniel tinha fidelidade. Fidelidade é o caráter de um povo curado. Só um povo doente é infiel. Infidelidade é sinônimo de doença da alma. Infidelidade é sinônimo de caráter mal formado. Então Daniel era um homem fiel. Deus está levantando nesses dias, pelo poder da fé, um povo fiel. E fidelidade se manifesta exatamente em meio às guerras e às lutas. Fidelidade se manifesta quando eu preciso dizer de quem eu sou, mesmo que os riscos corram. Isso é fidelidade. A gente muitas vezes fala dentro dessa coisa de fidelidade do dízimo, fidelidade, esse é o mínimo. Porque se uma pessoa não consegue ser fiel nem no dízimo, nas premissas, imagine como que ela vai ser diante de Deus lá na ponta onde ninguém está olhando ela. E é por isso que hoje nós vivemos um mundo de infidelidades, infidelidades conjugais, infidelidades de amizades, infidelidades pastorais, infidelidades com a igreja, infidelidades, e são salvos, são pessoas salvas, mas que o testemunho de Cristo não está enfiado na rocha, não tem solidez, fecha a janela toda hora com medo das perseguições. Fecha a janela toda hora. Por quê? Porque tem medo, porque vive um evangelho circunstancial e não o evangelho da fé. O poder transformador da fé, ele me garante que mesmo diante de qualquer situação, o meu Deus se levantará. Jó, ele disse, porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. E sabe onde que estava Jó quando ele falou isso? Jó estava na miséria.
Jó estava lá no escárnio. Jó estava doente, perdeu os filhos, perdeu seus bens, perdeu toda a sua proteção, perdeu tudo que ele tinha, e a sua esposa ainda estava ali. Ele não perdeu a esposa, mas ela ficou ali para atormentar a vida dele, porque havia um demônio por trás daquela mulher atormentando Jó. Amaldiçoa teu Deus e morre. Então, o que o diabo conseguiu tirar, ele tirou. E o que ele não conseguiu tirar, ele deixou para perturbar. Mas mesmo assim, e no meio de toda essa perturbação, Jó ainda recebe a visita de 3 amigos, que na verdade vieram colocar mais peso sobre ele. Mas chega um momento que ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, e ele vai se levantar. Ele se manteve íntegro, ele se manteve fiel, ele manteve um espírito excelente, e Jó sabia, o final das coisas sempre é melhor do que o começo. E Deus tem algo, e eu quero hoje dar uma palavra para você. O final de tudo é melhor do que o começo. O que Deus preparou para o final não se compara com tudo que nós vivemos até aqui. Por isso eu sei, queridos, que o que nós temos vivido, que nós temos enfrentado, o que nós precisamos é nos manter fiéis, é nos manter íntegros, é nos manter confiantes, é nos manter testemunhos, é manter com o espírito da excelência. Sabe por quê? Porque aquele que viu todas as coisas já sabe qual é o final. Aquele que vê todas as coisas já sabe qual é o final. Ele é o cordeiro, mas ele é o leão. Ele é aquele que resolve o problema do meu pecado, mas ele também é aquele que resolve o problema com esses diabos, esses satanás que estão vindo por trás de tudo isso. Ele é o Senhor completo. Então o que eu preciso? Eu preciso crer, eu preciso permanecer, eu preciso decidir, como Daniel, ter um espírito excelente e fiel. O poder transformador da fé, eu quero profetizar hoje sobre você, vai gerar fidelidade no seu coração. Talvez você esteja ouvindo essa palavra e você esteja se sentindo mal, porque você olha para você mesmo e diz: quantas vezes eu lá na ponta fui infiel? Quantas vezes lá na ponta a minha fidelidade foi provada e foi reprovada? Mas hoje, em nome de Jesus, que o Senhor te envolva com esse espírito de excelência, esse espírito de fidelidade, com esse espírito maravilhoso da bênção do Senhor para trazer a excelência, a inteireza, a fé, e você, como Daniel, se torne não só alguém que vai ser livrado, mas como alguém que impacta uma geração nesses dias. E também para que o poder transformador da fé, que faz com que a minha vida seja transformada para testemunhar. Para isso acontecer, eu não posso abrir mão da minha vida de oração a despeito de um decreto. Eu não posso abrir mão. Eu não posso abrir mão. Daniel não deixou de orar. Não deixou de orar. Sabe por quê? Porque a oração, ela faz parte da respiração do cristão. Um cristão que não ora. E eu quero dizer para você, não é aquela oração que você faz quando o desespero bate na porta. Porque essa não é a oração. A oração do desespero é grito. A oração do me ajuda, qualquer um faz. Não precisa ser crente para fazer, o ímpio faz. Nos dias difíceis, qualquer um faz. Sabe, queridos, eu ouvi um testemunho de um homem, esses dias, que me impactou. E ele, um cara muito ateu, e ele brigava com todo mundo, aqueles caras ativistas, um homem muito culto, um homem da literatura, da música, e muito aplaudido, bajulado, pegou Covid, entrou num processo terrível, e no meio daquilo tudo, quase veio a óbito. Quando ele voltou, a primeira coisa que ele disse: Deus existe. E ele ligou para cada uma das pessoas que ele havia ofendido, pedindo perdão. Houve uma mudança. Veja, até um ímpio pode mudar nos dias difíceis. E nós? Então veja, você precisa ter uma vida de oração. Uma vida de oração não é uma vida de gritos quando as coisas não estão funcionando. É intimidade. Faz parte da sua respiração. É isso que lhe faz ter intimidade com o Deus que, quando você precisar dele, você sabe que ele está presente. Ele não está longe. Porque a oração de muitos crentes que não conhecem a Deus é aquela oração de que Deus está tão longe que parece que ele não está ouvindo. E você precisa gritar mais, e você precisa fazer mais, e você precisa se entregar mais, e você fica desesperado porque não há confiança. Em nome de Jesus, que o poder transformador da fé, que traz como modelo a vida de Daniel,
possa lhe impactar de tal maneira que a sua vida de oração passe a ser diferente, aonde você tem prazer de estar na presença do Senhor, aonde você tem prazer, porque pela oração eu exerço a minha fé. É a forma que eu me comunico com o Senhor. A palavra dele fala comigo. As minhas orações me fazem falar com ele. É uma comunicação onde eu falo e eu ouço, onde a gente tem intimidade, onde eu tenho realmente uma vida diária de intimidade com ele, onde eu consigo sentar na mesa e ao invés de comer como se nada daquilo tivesse vindo de qualquer jeito, eu possa parar um pouquinho e dizer: Senhor, obrigado. Obrigado porque tenho comida na mesa. Obrigado porque o Senhor me supriu. Entrar no meu trabalho e dizer: Senhor, obrigado porque o Senhor me deu essa porta de trabalho. Obrigado, Senhor, pelos meus filhos. Obrigado pela minha família. Obrigado pela minha igreja. Obrigado pela minha nação. Sabe, queridos, a oração, ela traz um coração de gratidão e isso muda a nossa vida. E por último, para testemunhar pelo poder da fé, você precisa crer que Deus é a sua proteção em todo o tempo. Daniel foi lançado na cova dos leões e sabe qual era o crime dele? Orar. Ele foi lançado. E a Bíblia diz lá no capítulo 6, versículo 22, ele diz: o meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Deus livrou Daniel da perseguição. Deus livra cada um de nós. A palavra do Senhor nos diz: mas sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Por quê? Porque o diabo, vosso adversário, ele anda ao nosso derredor como um leão. Só que tem uma coisa que eu quero lhe dizer. Leão se alimenta de carne. Leão se alimenta de carne. Aonde tem um homem ungido, aonde tem uma mulher ungida, não tem cheiro de carne. O diabo não pode comer óleo de unção. O diabo não pode se alimentar de unção. Aonde tem unção, não tem carnalidade. Onde não tem carnalidade, não tem alimento para o diabo. Não há alimento para o diabo. Daniel dormiu a noite inteira com aqueles leões famintos, mas eles não sentiram o cheiro de carne naquele lugar. E sabe por quê? Porque havia a proteção de Deus. A unção é proteção para as nossas vidas. Nunca perca a unção, nunca perca a unção. E a unção, ela fica presente quando nós andamos numa vida completamente ligada na do Senhor, quando nossas vidas estão nele. Veja, queridos, a Bíblia diz que Sansão era um homem ungido. Por quê? Porque ele tinha aliança, porque ele tinha fidelidade, porque ele tinha integridade, porque ele tinha decidido. Quando Sansão quebrou a integridade, a fidelidade, quando ele perdeu toda a aliança dele, a Bíblia diz que ele perde a unção. E ao perder a unção, ele perde a visão, ele perde mobilidade, ele perde tudo. Por quê? Porque a unção me protege. A unção protege você na cova dos leões. A unção protege você nos ambientes hostis. A unção protege você em todos os lugares. A unção te ensina todas as coisas. A unção te leva para todas as coisas, porque é uma proteção de Deus sobre aqueles que decidiram ser dele. É uma proteção dele sobre aqueles que decidiram ser dele. E a Bíblia diz que aqueles mesmos leões que passaram uma noite com Daniel sem o tocar, quando a família daqueles homens que o acusaram foi lançado, eles foram despedaçados antes de chegar ao fundo da cova. Sabe por quê? É a diferença entre ser comida de leão e ser protegido pelo Senhor. E eu quero proclamar que o poder transformador da fé vai fazer com que uma capa de blindagem na sua vida seja tão poderosa que o cheiro desse óleo de unção, dessa unção poderosa, vai afugentar demônios. O diabo não vai poder lhe tocar, seus inimigos vão se envergonhar e o seu testemunho vai impactar toda uma geração aonde você estiver. Hoje é uma manhã de nós olharmos para dentro de nós mesmos. Senhor, eu quero começar uma nova manhã. Eu quero começar um novo dia. Eu quero começar uma nova semana. Mas como que eu posso começar coisas novas sem viver novidades de vida? Eu preciso que essa novidade de vida venha primeiramente em mim. Eu preciso, Senhor. Eu preciso ser encontrado inteiro. Eu preciso ser encontrado com um espírito excelente. Eu preciso ser encontrado em fidelidade. Eu preciso ser encontrado em comunhão, um homem e uma mulher de oração. Eu preciso ser encontrado como alguém que crê, que confia que o Senhor é aquele que traz toda a proteção para as nossas vidas.
Então, só para terminar, eu quero novamente ler a palavra rema de hoje para vocês. Agora isso começa a ter sentido. Testemunhar pelo poder da fé é crer que Deus nos livrará em qualquer situação. Você crê nisso? Deus nos livrará em qualquer situação e que o seu testemunho terá o poder de mudar toda uma geração. Se prepare para viver o melhor de Deus nesses dias. E como Daniel, você possa tomar posse desse poder transformador da fé. Senhor, eu quero, pela fé, eu quero viver. Eu vou tomar esse alicerce que é a própria palavra viva, e eu vou plantar lá na rocha do meu espírito, onde Cristo já está. Mas ele não vai ficar mais só no meu espírito, ele vai fluir para a minha alma, ele vai fluir para o meu corpo, ele vai fluir, e casa para Deus vai aparecer. E quando olharem de longe, vão perceber que tem uma casa do Senhor sendo edificada. Eu quero ser sal, eu quero ser luz. Não porque eu decidi, não porque eu desejo, mas porque eu decidi viver para Cristo e que Ele vive em mim e que Ele possa viver através da minha vida, a vida dele, aonde eu estiver. Deus lhe abençoe nesse dia, Deus lhe dê graça, Deus lhe faça olhar a vida com um olhar totalmente diferente. Essa semana, a cada dia nós vamos tomar um personagem dos heróis da fé como modelo do poder transformador da fé. E aí nós vamos ver o poder transformador da fé para perdoar, para testemunhar, para transformar, para construir, para reconstruir. E Deus vai formar em você nessa semana, pela fé, o caráter de um vencedor, de uma vencedora, de alguém que verdadeiramente está pronto para ser diferente, diferenciado, relevante nesta geração, nesses dias, em nome de Jesus. Quantos foram abençoados, diga glória a Deus, aperte esse coraçãozinho, amém? Compartilhe essa live com quem você ama, convide para amanhã, para nós estarmos juntos, começando o dia com uma palavra rema, com uma palavra de vida, uma palavra que verdadeiramente ela é luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés. Deus os abençoe. Continue orando por nós, continue orando pela igreja, continue orando pelos irmãos. A vitória é nossa, porque eu creio que o final das coisas serão melhores do que o início de todas elas. Nós viveremos o melhor de Deus. Amém, queridos? Ontem nossas duas palavras de culto foram maravilhosos, cultos maravilhosos. Deus me deu graça para poder aqui cantar. Não é fácil, mas é um milagre eu poder estar cantando com o pulmão carregado como eu estou. É Deus fazendo milagres. Eu estou vivendo coisas aqui, nesse tempo de confinamento, que depois, quando eu contar, vocês não acreditam. Porque realmente é algo que Deus está fazendo, acima daquilo que nós estamos vendo. E nós vamos escrever uma história para impactar gerações, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa, em tudo, nos guardar e nos fortalecer. Beijo no coração de vocês. Shalom. Shavua Tov a todos. Boa semana, em nome de Jesus.